Torcedor, vou colocar aqui um trecho da coletiva de Humberto Lousi, que é bem conhecido do torcedor do esporte, falando do jogo com o CRB. Vou colocar ele aqui falando. E também vou falar das novidades do jogo do esporte no rodízio de Pepa. Pepa continua no rodízio. Ele disse que vai continuar no rodízio. Será que essa estratégia vai dar certo no jogo contra o Santa Cruz, no clássico? Vou falar sobre isso e vou colocar aqui uma crítica de um jornalista da TNT ao sistema defensivo do esporte. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor, Pepa diz na última coletiva que vai continuar fazendo um rodízio. Mas é um rodízio que talvez não seja bom para o jogo contra o Santa Cruz, né? Os dois jogos contra o Santa Cruz, sábado agora às 16h30, às 4h30 da tarde, e o outro sábado, ida e volta, Ilha e Arruda. Será que hoje o jogo com o CRB, o esporte, fazer rodízio, tem jogador para estrear na Copa do Nordeste, que não estão inscritos no Campeonato Pernambucano, né? Que é o Duqueiroz, o volante que veio do Zenit, brasileiro que veio do Zenit da Rússia, né? Que tem formação no Corinthians, e o Arthur Souza, né? Que também veio do Red Bull Bragantino, de 21 anos, né? Que na transação com a prata da casa do esporte lá, um jogador do Sub-17. Então vamos lá. Será que ele vai fazer o rodízio e colocar esses dois jogadores? Será que isso é importante? Eu vou colocar aqui também o treinador Humberto Lousi, um trechinho, falando do jogo, né? O que ele pode dar de spoiler para esse jogo aí do esporte. Mas será que fazer o rodízio hoje, torcedor? Jogo quarta, porque ele disse que tem um jogo quarta agora com o CRB, né? Copa do Nordeste. Sábado, semifinal contra o Santa Cruz, né? E o outro sábado vai jogar também contra o Santa Cruz. Então ele diz que vai continuar no rodízio. Será que se ele implementasse o que ele entende de titular na defesa, no sistema defensivo, o que ele entende de articulação titular, de peças, pelo que ele já viu no meio campo, e a ideia que ele tem de ataque do esporte, no sistema que ele gosta de jogar, porque ele sabe que o torcedor também gosta, propositiva, a ideia de ataque, será que se ele repetir hoje e repetir contra o jogo do Santa Cruz, não seria melhor o entrosamento, torcedor? Do que fazer um rodízio hoje, botar um time no último jogo, ele rodou da da eliminação para o Operário de Várzea Grandense para o outro jogo contra o Decisão, ele rodou 8 jogadores, praticamente. O que a gente fala assim, de rodar é o que começa o jogo. Na Copa do Nordeste, os dois primeiros jogos contra o Sport e contra o Fortaleza, fora de casa, prometem ser muito desconfortáveis aí para o clube, e aí volta para cá para enfrentar o Ferroviária. Como é que o senhor está planejando isso? É um passo de cada vez, um jogo após o outro? O senhor falou, inclusive, que tem a preocupação de mudar um pouco no estilo de futebol que está sendo jogado para que não venha a ser surpreendido. O que é que a gente pode esperar do futuro dessa Copa do Nordeste? A gente tem que viver passo a passo, né? E depois a gente tem uma abertura, né? Só joga dia 5, então vai ter um período bom para recuperar esses atletas e ao mesmo tempo fazer trabalhos aquisitivos, né? Algo que nós estamos carentes. Então, por isso que a gente tem que viver o Penedense, buscar esse objetivo de classificação, para depois nessa janela que vai ter ali de trabalho, a gente poder intensificar aqueles atletas que precisam fazer trabalho aquisitivos e aqueles que precisam recuperar. E assim a gente equilibrar, porque alguns atletas estão voltando de lesão, que é o caso do Ian, do próprio David. Esse período será importante para eles, para a gente poder equilibrar esse grupo em questão de carga. E aí depois viver essa partida contra o Sport lá, que será um jogo decisivo para as nossas pretensões em termos de classificação. Mas primeiro, voltar as nossas atenções, canalizar nossa energia para o Penedense, aí depois a gente tem esse período para pensar, mapear bem e trabalhar outras situações para a gente chegar forte naquilo que a gente vai encontrar pela frente. Substituir no segundo tempo, tá tudo certo. Isso seria para mim o ideal. Tem uma base que começa jogo e dependendo do jogo, substituições esporádicas. Isso é manter uma base. O Sport não tem uma base que o rodízio é natural, a gente entende pela demanda de jogadores
que o Sport tem em alto nível e vem chegando, mas continuar com rodízio em momentos chaves, será que não é prejudicial, torcedor? Pois é, torcedor. Aqui ainda, porém, aqui eu vou colocar também um jornalista, no final do vídeo aqui, vou colocar um jornalista do TNT, que o pessoal já colocou aqui, eu vou colocar aqui falando do sistema defensivo do Sport, que ele acha que é muito frágil para uma Série A. Mas será que também não é muito frágil para jogos de decisão? Né? Se continua com um rodízio, sem um alicerce no meio campo, tanto no meio campo do lado defensivo, tanto no meio campo no lado de criação ofensivo, será que essa Pepa na realidade está perdido quando ele diz que não tem time titular e fica ofendido? Mas eu acredito que todo treinador que roda, que tem um elenco grande, feito o treinador do Felipe lá do Flamengo e o Abel Ferreira do Palmeiras, ele tem a ideia de um time titular, uma base titular de 70% a 70% deve ter, de iniciar jogo e fazer substituições se o jogador não rende, se o jogador está cansado, se o CK está alto, se o jogador não está bem na partida, ou se a partida exige mudança para mudar uma leitura tática diferente de acordo com cada partida, né? Uma mudança dependendo da leitura do jogo. Será que não seria ideal ter uma base ou não ter uma base? Quando a gente fala titular é o que começa a partida. Começa a partida com 8 jogadores em um jogo. Um exemplo, se ele fizer o que ele fez, a estratégia contra o Operário Grandense e o Decisão. Hoje, contra o CRB, 8 jogadores começam a partida diferente, e quando o Santa Cruz vai começar 8 jogadores diferentes. Será que isso não é prejudicial ao que a gente chama de liga entrosamento do futebol? Pois é, torcedor. É isso aí. Sobre o Sport, hein, meus amigos? O Sport passou dos playoffs do Campeonato Pernambucano e vai enfrentar o Santa Cruz, que foi o líder geral no mata-mata da competição. O Sport, com todo carinho, o Sport não tem o direito de ser o único time de Pernambuco na Série A do Campeonato Pernambucano e ter que jogar playoff contra o Decisão. E é um time que tem muitos problemas. Resultado de 3-0 é um resultado que ele fala muito sobre, ofensivamente falando, o Sport realmente criou bastante, né? Com a bola, o Sport criou bastante, o Sport teve bastante chance, etc. Mas o Sport eu já tô falando isso já tem um tempo, eu vou repetir, tá? Vou repetir porque eu acho que é importante fixar e falar. O Sport é um frangalho defensivo. Para competir na Série A do Campeonato Brasileiro, vai ser o famoso caralho de asa. Por que eu tô falando isso? Primeiro, por esquema, o Sport joga numa espécie de 4-1-4-1, com um volante. Em alguns momentos vira até um 4-1-3-2. Mas o segundo volante, hoje, em vários momentos do Sport, foi o Sérgio Oliveira, cara. Um jogador que já é um jogador com uma idade avançada e que não é segundo volante. Hoje você pega o meio de campo do Sport, jogou o Rivera de primeiro volante, aí na segunda linha tinha Atêncio, tinha Sérgio Oliveira, tinha o próprio Gustavo Maia, tinha o Lobato. É um time muito exposto. A zaga não tem sequência para os jogadores. Hoje jogou o Lucas Cunha e o Chico na zaga, né? O João Silva, que jogou na Copa do Brasil, já não jogou. Aí o Hereda fez a lateral direita e o Dalbert fez a lateral esquerda. Como disse o Vanderson no chat, é verdade, a bola aérea do Sport é um barata voa bizarro. Defensivamente falando, o Sport é muito problemático. Um dos melhores jogadores em campo do Sport hoje foi o Kaique França, pô. O goleiro Kaique França, enfrentando Decisão, pô. O Decisão teve chance de empatar o jogo, até de sair na frente. Porque o primeiro gol do Sport sai aos 72 no segundo tempo, né? Que dá 27 minutos do segundo tempo.
com o Pablo. Aliás, o Pablo tá bem no ano, né? O Pablo já tá com, salvo engano, 5 gols na temporada. Salvo engano, não tenho certeza de cabeça. O Sport tá bem na Copa do Nordeste, mas o Sport tá bem na Copa do Nordeste. O Sport vai passar. E é muito bom passar em primeiro, torcedor. É muito bom passar em primeiro ou segundo, porque você, no jogo mata-mata, quando começar a fase de eliminação, a gente decide aqui na Ilha do Retiro, com o nosso torcedor. É isso aí, valeu, torcedor do Sport.